Mais um vídeo, hoje com uma abordagem um pouquinho diferente. Eu não vou falar tanto sobre animais, vou falar sobre fotografia. E para isso eu vim para o Rouge Urban National Park, que é um parque localizado na parte extrema leste de Toronto. Uma área enorme, são quase 80 km² de parque. Parece estranho, mas é a maior área selvagem urbana da América do Norte. São quase 23 vezes a área do Central Park, para você ter uma ideia. Normalmente eu não tenho muita sorte no que diz respeito a fotografar animais quando venho para cá, mas eu vou me focar então nesse vídeo não tanto nos animais e na fotografia em si. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Eu parei aqui nessa parte, que é uma das minhas partes favoritas do parque. Foi aqui que eu fiz uma das minhas melhores fotografias em 2019 ou 2020, não recordo. É uma parte muito bacana, com uma floresta bem fechada, bem densa. E vamos começar a falar de fotografia. O que eu vou colocar aqui é uma definição minha, é algo que eu pensei e desenvolvi durante mais de 2 décadas de fotografia, é uma definição minha. Então provavelmente vocês possam encontrar definições diferentes, mas enfim, é como eu enxergo o negócio. Primeira coisa, a fotografia ela tem 2 componentes principais. O primeiro deles é um componente técnico, o segundo deles é um componente artístico. Para que você tenha uma foto artística interessante, tu tem que dominar o mínimo do conhecimento técnico. Do contrário, uma foto bonita sem conhecimento técnico é mero acidente. Agora, quando se tem um entendimento técnico e se faz as escolhas de forma consciente, aí sim a gente está levando a fotografia para um patamar um pouquinho mais desenvolvido. Eu encontrei algo aqui
que serve muito bem como exemplo para ilustrar essa parte técnica que eu quero mostrar primeiro. Eu vou tentar ser o mais didático possível. Independente de ser um celular, uma câmera analógica ou uma câmera digital, esses três elementos são o que determinam como é que funciona a fotografia. O primeiro deles, a abertura do diafragma. O diafragma ele é um conjunto de lâminas que tem dentro da lente em que eu consigo determinar o quão aberto e o quão fechado ele vai ficar. Isso implica diretamente na quantidade de luz que atinge o sensor da câmera. Para compensar esse mais aberto, mais fechado, mais luz, menos luz, a gente tem a velocidade do obturador, que é a velocidade em que uma cortininha dentro da máquina abre e fecha para determinar o quanto de luz vai atingir o sensor. Então a gente tem essa relação, que se eu tenho uma abertura bastante fechadinha, bastante pequenininha, eu preciso de um tempo de exposição maior. Se eu tenho uma abertura maior, logo o tempo de exposição tem que ser mais rápido. O terceiro elemento é o ISO, que ele se equivale muito ao que a gente tinha no tempo do filme, que é a sensibilidade com que o sensor vai ter, ou o filme, no tempo do analógico, para receber a luz. Então um ISO mais baixo significa que a gente precisa de mais luz atingindo o sensor. Quando a gente tem um ISO alto, a gente precisa de menos luz atingindo o sensor. Então se eu estou fotografando um show, por exemplo, eu vou ter que ter um ISO mais alto para compensar aquela luz baixa que tem lá. E se eu estou fotografando na praia, que é o oposto, onde tem muita luz, areia refletindo o sol, eu vou poder usar uma sensibilidade de ISO bastante baixa. Então, isso é importante entender esses três elementos, porque a partir deles a gente consegue trabalhar também com o componente criativo da fotografia. E por que isso implica no componente criativo? Se eu tenho uma abertura de diafragma bastante grande, bastante aberta, significa que eu vou ter uma profundidade de campo muito estreita. Por exemplo, se eu quero fotografar uma flor, eu quero todo o fundo dela bastante desfocado e só ela bonita em foco no primeiro plano. Eu preciso utilizar uma abertura bastante grande, porque isso vai deixar com que o meu fundo seja completamente borrado. Agora o contrário, se eu estou fotografando uma paisagem com montanhas e tudo mais, e eu quero que o máximo de extensão possível fique em foco, eu vou utilizar uma abertura mais fechadinha para que eu consiga ter uma profundidade de campo mais extensa. E agora eu vou fotografar esse caramujinho que está aqui e vai ficar bastante claro essa diferença dessa questão de abertura e de velocidade. Então agora eu vou partir, por exemplo prático. Tá? Eu vou setar minha câmera para a abertura do diafragma de 2.8, que é o máximo que essa lente comporta de abertura. E eu coloquei o ISO 400 a título de exemplo nessa composição. Eu estou com uma velocidade de 1/200º de segundo. Então eu vou disparar. E agora eu vou levar, por exemplo, para o lado oposto. Eu vou fechar o máximo possível o meu diafragma. E para ter uma exposição parecida, eu tenho que estar com a câmera em meio segundo. Então vou disparar e aí agora eu posso comparar as duas imagens e fica bastante claro a diferença do fundo de cada uma delas. O entendimento então desses três pontos iniciais são fundamentais e são determinantes para qualquer aprendizado na fotografia. Toda e qualquer técnica de qualquer outro tipo de fotografia vai derivar do entendimento dessas três partes: abertura, velocidade e ISO. E não só isso, isso determina também vários outros aspectos, como por exemplo, vou fechar um pouquinho o meu diafragma aqui, aumentar a velocidade. Agora sim. Por exemplo, se eu quiser fotografar um pássaro em voo, eu sei que eu vou ter que utilizar uma velocidade bastante alta, 1-2 mil avos por segundo, por exemplo. Se eu quiser fotografar a Via Láctea, vai ser o oposto. Eu vou ter que usar uma abertura grande,
eu vou ter que usar uma velocidade bastante lenta e vou ter que chutar o meu ISO para cima. Então o entendimento dessas três coisas vai determinar o desenvolvimento de qualquer outra técnica fotográfica. Por isso que é importante ter muito claro esse fundamento. Explicado o elemento técnico, então é hora de falar do elemento criativo. E, novamente, isso é como eu vejo a fotografia, pode ser que vocês vejam isso de forma diferente em outros lugares, mas é como eu desenvolvi meu olhar fotográfico através do tempo. Então, o primeiro elemento criativo, ele é a luz. Sem luz não existe fotografia. Então é muito importante ter um conhecimento a respeito do comportamento da luz. Se a luz está refletindo numa superfície determinada, como é que isso está afetando a minha imagem? A temperatura de luz, se a gente está fotografando com luz natural, o que deve ser evitado, o que deve ser explorado. Então o conhecimento de luz ele é muito importante e isso tem que ser aprofundado no desenvolvimento fotográfico de vocês. O segundo ponto é a composição. A composição é a forma como a gente distribui os elementos dentro do quadrilátero que a gente está vendo pela câmera. Então existem inúmeras regras e regras às vezes são feitas para serem quebradas, mas é muito importante ter a consciência, saber se tu está colocando algo mais à direita, por que isso, se tu está colocando algo mais para cima, mais para baixo, qual é a intenção que está querendo ser passada com esse ponto. Então é muito importante se compor conscientemente e não apenas colocar o elemento no meio do quadrilátero, como muita gente faz, e apertar o botão. Isso daí não é uma composição interessante, então a gente tem que entender como explorar isso daí. E o último elemento, então, ele é o assunto. É muito importante ter um conhecimento do assunto, saber explorar o assunto e tornar a fotografia interessante a respeito disso. Então, por exemplo, se eu vou fotografar um animal, eu tenho que ter um conhecimento do comportamento desse animal para conseguir tirar o máximo do que eu estou fazendo. Se eu vou fotografar pessoas, é muito importante eu ter um conhecimento de direção de pessoas, como posicionar, como fazer a pessoa se sentir à vontade. Então, o assunto e a forma como tu vai explorar o assunto e juntar com os outros elementos, formando essa tríade, é a forma de ter um trabalho mais próximo possível da qualidade e entregar uma imagem bastante interessante. Um aspecto referente ao assunto que eu não comentei, que ilustra muito bem a importância dele. Quem de vocês nunca tirou uma foto e tempos depois olhou para ela e pensou, o que eu quis dizer com isso daqui? Então isso ilustra muito bem a importância de ter um assunto bem definido, algo que seja interessante, que seja instigante e que prenda a atenção das pessoas. Uma foto em que a gente não deixa claro o que a gente quer, que tem um assunto enfadonho, não é uma boa imagem. Falando agora então dos outros 3 pontos que eu queria trazer nesse vídeo. Que na lista agora esse é o segundo dos 4. Conheçam o equipamento de vocês. Não tenham medo de mexer na câmera. Desbravem a câmera. Fucem o quanto precisar fuçar. A câmera não morde. Não ter medo da câmera. Mexer nela. Entender o máximo possível. E tentar tirar o máximo possível do equipamento que você tem em mãos. Eu posso seguramente dizer que dentre as minhas 10 fotos favoritas de todos os tempos que eu fiz, uma delas foi feita com uma câmera de 2 megapixels, muito antiga, e até hoje essa foto está nas minhas top 10. Então o negócio é entender a limitação do equipamento, entender aonde se pode chegar com o equipamento e não ter medo dele. Eu quero dar 2 regras de composição. Uma delas é bastante genérica, serve para qualquer tipo de fotografia, e a outra delas é mais voltada para a vida selvagem. Então a primeira regra que eu queria falar é a regra dos terços. E o que é a regra dos terços? A gente tem uma tendência a achar imagens mais agradáveis quando o assunto principal não está posicionado no meio da imagem, quando ele está posicionado mais ao lado. Muito provavelmente vocês já viram na câmera de vocês no celular um joguinho da velha dividindo a imagem em 3 terços diferentes. Então o que significa isso? Que se vocês colocarem o assunto de interesse na intersecção dessas linhas, a tendência é que se tenham imagens mais agradáveis do que simplesmente colocar o assunto no meio. Mas o que acontece? Às vezes é intencional colocar o assunto no meio. A composição se torna mais interessante pelo contexto todo que se tem ao redor.
Então, ok, regras são feitas para serem quebradas, mas normalmente, se a gente colocar o assunto posicionado numa dessas intersecções, a imagem vai se tornar muito mais agradável. 10 km até aqui, eu cheguei na porção mais ao norte da seção do parque onde eu vim caminhar hoje. O parque vai longe ainda pro outro lado, mas a partir daqui eu vou começar a retornar. Então a dica que eu queria dar de vida selvagem, de composição para vida selvagem: sempre que possível, tentem fotografar um animal na altura dos olhos. Se a gente fotografa de cima para baixo, a gente dá uma ideia de superioridade que não é interessante. Se a gente fotografa de baixo para cima, o contrário pode acontecer, embora às vezes rendam composições legais. Mas sempre que possível, tentem colocar imagens, tentem fotografar os animais na altura dos olhos, não mais abaixo, não mais acima. Isso dá uma imagem muito mais poderosa e conta uma história muito mais interessante a respeito do animal. A gente se iguala ao nível dele e isso dá uma mensagem bastante forte. Eu vou colocar na tela duas imagens que ilustram bem isso que eu estou falando. São duas imagens que eu fiz dias atrás, mesma situação, mesmo animal, segundos de diferença entre uma imagem e outra. Uma delas eu fotografei de cima, a outra eu fotografei na altura dos olhos do animal. Me digam aí qual delas vocês acham que tem mais força visual, qual delas é mais interessante. Eu acho que vocês vão concordar comigo que é a imagem em que o sapo está na altura, a câmera está na altura dos olhos do sapo. Comentem aí. Então a última dica, o último ponto para quem quer melhorar um pouquinho na fotografia. Hoje em dia a gente é bombardeado por imagens a todo instante. É a internet, é a televisão, é jornal, é revista, toda hora a gente é bombardeado por imagens. Comecem a olhar essas imagens com os olhos um pouquinho mais voltados para a técnica. Como é que será que fizeram essa imagem? Por que o cara que fez essa imagem montou ela dessa maneira? Não sejam apenas consumidores dessas imagens, tentem olhar de uma forma um pouco mais, um pouco mais técnica, entender os porquês de cada coisa. E aí, com base nisso, sobretudo, estudem, 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 pratiquem, 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 errem, errem, errem e eventualmente acertem. É normal, é assim que funciona, não tem como melhorar na fotografia sem praticar bastante, então não tenham medo de errar. Quanto mais vocês praticarem, mais perto vocês vão estar de aumentar o percentual de acertos e de imagens que vocês vão acabar ficando satisfeitos com elas. Então pratiquem o máximo que puder e tenham esse olhar crítico para que isso se some a vocês, que vocês não apenas consumam sem pensar, mas que vocês consumam essa quantidade de imagens que a gente consome hoje em dia, mas que elas sirvam também para o aprendizado de vocês. Quase 13 km, estou na frente do centro de visitantes de uma das entradas do parque. Termino o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, tenham gostado do passeio. Fotografem bastante e é isso aí, a gente se vê na próxima. Não cala a boca.